Eu vou ler o texto mais uma vez, para ficar gravado na nossa mente, no nosso coração. Porque esta é a poderosa, perfeita, santa, digna palavra do nosso Deus. Uma mensagem muito edificante aos nossos corações. Deuteronômio 32, versículo 4. Eu vou ler. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, todos seus caminhos são juízo. Deus é a verdade e não há nele injustiça. É justo e reto. Muito forte esse texto. Vocês creem nessa palavra? Até vocês que ouvirão pela internet, redes sociais, Facebook, YouTube. Vamos aplaudir o nosso Deus. Se você crê nessa palavra, por gentileza, desocupa suas mãos. Vamos dar nesta tarde a maior e a melhor salva de palmas. Isso! Vai aplaudindo e glorificando, porque é para Ele, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Estamos aqui para te adorar, te exaltar e te engrandecer. Vem agora, Senhor, se manifesta sobre o teu povo, sobre os teus filhos. Pai querido, Deus amado, socorre o teu povo, realiza sonhos, projetos, nos traga a existência o que nós queremos e desejamos. Pai querido, Deus amado, usa a boca do pregador e os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, que ela vá e produza o grande resultado do que foi enviada, em nome de Jesus, que assim seja. Queridos, amados irmãos, essa mensagem muito irá para os nossos corações, e ela tem um tema, rocha perfeita. Vamos falar disso, base, estrutura, presença, intimidade, comportamento, graça do nosso Deus. Uma rocha maciça e bem sólida ilustra bem a firmeza e a segurança que temos em firmar bem e construir com base segura os nossos planos. Foi baseado nisso que os homens de Deus viram na rocha uma figura ilustrativa da firmeza que temos em nos apoiarmos no Senhor, a nossa rocha perfeita. Temos que firmar nele, fortalecer nele, que ele tem o melhor para nós, tem sustentação. O Senhor é a única rocha confiável. Somente no capítulo 32 de Deuteronômio, o Senhor foi chamado de rocha pelo menos 5 vezes por Moisés. Deuteronômio 32. E isso revela a eterna estabilidade e firmeza de Deus e expressa o pensamento de refúgio e defesa. Em Deuteronômio 32, 18, o Senhor é a rocha que nos gerou. Nós não somos do acaso, não nascemos do Big Bang, explosão cósmica. Não, isso é balela, isso é história de pessoas sendo enganadas pelo adversário, distorcendo a palavra de Deus, trazendo assim consequências pesadas contra ele mesmo, brincando com o futuro, com a sorte. Mas graças a Deus, eu e você, nós estamos na rocha que é perfeita, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deuteronômio 32, 31, o Senhor é a rocha incomparável. A quem podemos comparar o nosso Deus? Não há ninguém igual a Ele. Senhor, poderoso, piedoso, misericordioso. Em 2 Samuel 22, 47, Davi chamou o Senhor de rocha da nossa salvação. Rocha,
a base, estrutura da nossa salvação. Não existe outra forma onde podemos estar seguro, protegido. Foi em cima da rocha, lugar seguro, uma base sólida. Nós estamos seguros. Não deixe que o inimigo use pessoas, ser humano, amigo ou inimigo teu, ou qualquer que seja, tirar você, nos tirar do foco. Nós devemos olhar para Cristo o tempo todo, a rocha da nossa salvação. O salmista foi bem claro no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quer descanso? Quer sossego? Quer paz? Esteja habitando com Ele, estando com Ele, comunhão com Ele. Não adianta a humanidade achar que consegue vencer sem o Senhor, não consegue. Aquele que habita no esconderijo, intimidade, comunhão, direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Está faltando confiança na humanidade. Eles estão tateando, dando cabeçada, estão sofrendo, e com isso estão levando muitos cristãos, servo de Deus, na murmuração, no questionamento, na frieza espiritual, porque estão não dando crédito, estão valorizando as murmurações, não estão olhando para Cristo, não estão entendendo o processo que Deus tem para nós. Precisamos rever os conceitos, a quem estamos ouvindo, porque a gente vai refletir o que estamos ouvindo. Há quem diga que a murmuração, a reclamação atrapalha a nossa vida, nós ficamos igual eles. Por isso temos que olhar para Cristo, a rocha da nossa salvação. E o salmista fala mais ainda, no versículo 3, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. A armadilha contra a nossa vida, Ele vem, desfaz, nos dá o livramento, nos dá o escape. Por isso precisamos dele. Como o homem consegue nessa terra caminhar sem a presença do Senhor? Como que ele consegue achar que por si mesmo vai se salvar, confiando numa estátua que o homem criou, fabricou, de homem ou animal, ou de pessoas famosas ou anônimos, porque se achou que falou, estão enganados. Desde o princípio Deus condena esta prática. Temos que crer, a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé ela vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. O escape, o livramento, a armadilha, passarinheiro é nosso adversário, quer nos pegar, nos destruir, mas Deus sempre nos dá o escape. Pode ser a peste perniciosa, pode ser a peste perniciosa, significa pessoas más, pessoas violentas, covarde, cruel, usada pelo inimigo para nos destruir, nos parar, nos prejudicar, né? Com a semente de Caim lá atrás. O inimigo tem achado espaço, tem atuado, mas nós precisamos todo momento do auxílio, da proteção do nosso Deus, a rocha inabalável. Pessoas violentas e também enfermidade. Nós enfrentamos um exército de bactéria, de vírus, muitos tipos de enfermidade tenta nos destruir, mas Deus nos dá o escape, a proteção. É chikungunya, é zika vírus, é dengue, é isso e mais aquilo, é peste suína, é Covid-19, vários tipos de enfermidade, é gripe, é febre, é isso e aquilo, é infecção.
mas nós temos a proteção, por isso precisamos todo momento estar com o nosso Deus, clamar a Ele, sair do nosso pedestal, zona de conforto e descer na presença dEle, se humilhar, clamar a Ele por libertação, por livramento, por perdão de pecado. Nós precisamos, amada igreja, povo de Deus, este é o momento. Nada vai nos atingir, porque nós temos a proteção do nosso Deus, a não ser que Ele permita. No versículo 7 fala: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido se estiver na rocha, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 3, está escrito: o Senhor é a rocha de Israel, Ele protege, Ele guarda o teu povo escolhido, a nação que Ele separou. Em Isaías 26:4 está escrito: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Que coisa linda! Falar da eternidade, amada igreja. Não dá para perder tempo nessa terra, focar em construir, em produzir, em ter, e jogando assim, desprezando a mais importante, que é a salvação. É uma dádiva de Deus, porque a salvação, ela é impossível ao homem, mas possível para Deus. Eu preciso valorizar, eu preciso querer ter manutenção a cada dia, buscar Deus, da intimidade com Ele, porque é preciso. O mundo chora, o mundo lamenta, o mundo padece, o mundo morre, mas nós estamos seguros e protegidos, porque o nosso Deus, Ele é bom e eterna a sua misericórdia. Em Isaías, capítulo 44, versículo 8, o Senhor é a única rocha que podemos confiar. Cuidado com outros senhores que trazem o engano, as facilidades, os benefícios. Não esqueça que a porta é estreita. Temos que se esforçar, renunciar a esta terra pecaminosa para garantirmos assim um futuro com o Senhor. Quando eu falo disso, eu vou viver aqui na terra sim, eu vou trabalhar, vou comer, vou beber, mas eu não posso esquecer nem um dia, nem uma hora, nem um minuto que eu estou de pé, porque é dádiva do nosso Deus, é benefício dele. Por mim mesmo jamais se salvaria. Lamentação 3:22, as misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Nós falhamos, nós erramos, nós pecamos, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós, nos preparando a cada dia para o encontro com Ele, para as mansões celestiais. Mas até lá, eu e você precisamos dedicar ainda mais, resgatar aqueles que estão ficando para trás, anunciar para eles a oportunidade. Cristo está voltando, Cristo está vindo aí para buscar a tua igreja lavada e remida no teu sangue. Então, povo de Deus, povo abençoado, não esqueça, alguém pregou para você, alguém anunciou a Cristo, agora divida esse alimento, esse pão com os outros que estão perecendo. Ah, meu Deus querido, meu Deus amado, nos fortalece nesta peleja, nesta caminhada, porque eu quero, meu Pai, ser útil na tua casa, na tua obra. Não olha para meus fracassos, para as minhas falhas, mas para o teu grande amor, a nossa rocha inabalável. O Senhor é a rocha que nos dá firmeza e estabilidade. Eu preciso estar firme e ter estabilidade, não como uma religião que oscila, que varia, que não tem resposta para tudo. E mesmo assim, os povos ficam atrás. Vão nos seus líderes que não têm resposta, não tem ensinamento. Ah, eu acho, eu penso assim, eu acredito assim. Não, nós temos firmeza. A palavra de Deus é coluna da firmeza da verdade. Temos que ter certeza do que estamos dizendo, o que estamos falando, aonde estamos indo.
Não dá para ter dúvida. Temos que ter certeza aonde chegaremos. Outro dia eu pregava um texto e mostrando, trazendo uma ilustração, que nós na Terra temos alguns objetivos. Eu faço plano para onde que eu vou. No mundo físico, eu vou para a esquerda ou para a direita e sei onde eu vou chegar. Eu sei aonde eu quero ir. No supermercado, na padaria, na farmácia, no trabalho, na igreja, etc. Se é uma viagem, já fiz o percurso, já fiz o planejamento, já pensei em tudo, já fiz o plano de viagem, o projeto do voo, ou do carro, ou de ônibus, fiz o pacote de viagem, o hotel que eu vou ficar, aonde que eu vou. Isso é muito físico. Quanto tempo vou gastar? Já separei os recursos, assim é o projeto terreno, preparando, divulgando. Eu sei onde eu quero chegar. Já fiz o meu cálculo, os meus planejamentos. Mas a pergunta é, e no mundo espiritual? No mundo físico, eu vou chegar naquele lugar determinado. E no mundo espiritual? Já preparou o terreno? Já preparou a situação? Já botou a vida no altar? Já aceitou a Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Já escreveu o nome no livro da vida? Que é o mais importante? Selado com o sangue de Cristo? Já desceu as águas batismais? Já cumpriu a justiça de Deus? Porque essa é a vontade de Deus. O próprio Cristo fez isso para nos mostrar que tem que fazer. Matar o velho homem e surgir o novo homem. Cristo era perfeito em tudo, mas ele fez isso para cumprir as Escrituras, como exemplo para nós. Então, no mundo físico, eu estou indo, quero chegar lá. E no mundo espiritual? Onde passaremos a eternidade? Já garantiu? Ah, mas o homem peca. Lógico, o homem peca sim, mas tem um advogado que nos perdoa, que é Cristo. Errou, falhou, se conserta e volte para a casa do Pai. Quem que não peque? Quem fala que não tem pecado é mentiroso, já está pecando, mentindo. A questão é, precisamos todos os dias reconhecer que temos um Salvador, que nós somos fracos, somos pequenos, que necessitamos da presença dele. É esse que é o ponto. Então, no mundo físico, eu faço o plano, o planejamento. E também no mundo espiritual, porque aqui na Terra, se vive 80 anos, 100 anos, vive muito pouco, passa muito rápido e tem toda a eternidade para viver. Então o mais importante é fazer o plano não na Terra, mas no céu, para alcançar o favor de Deus, as dádivas, o presente e as mansões celestiais. Em 2 Samuel 22, 34, Davi afirma que o Senhor firmou os seus pés nas alturas. Davi tinha intimidade com Deus. Ele sabia ser ovelha. Por isso que escreveu também no Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele sabia o que é ser dependente de Deus, o que é esperar de Deus, o que é esperar a justiça de Deus. Eu não sei nesse dia que você está passando ou está vivendo, mas uma coisa é certa, espere em Deus, espera nele que a justiça virá em nome de Jesus. Não desespera, não se precipite. Lembra do texto na Bíblia que nos contou, Lucas 18, fala de uma viúva e do juiz que era duro, covarde, cruel, não temia Deus. Mas a viúva insistiu em oração, julga minha causa, ele julgou a causa dela. Não desespere, não desanime, mas creia, sempre há uma luz no final do túnel. Cristo nos garante a vitória através do poder dele. 2 Samuel, capítulo 22, 37, Davi afirma que o Senhor não deixou vacilar os seus pés longo do caminho.
Davi sabia do Deus que ele servia. Tinha convicção. Sabe que eu e você temos isso? Sabe que realmente estamos esperando em Deus? Realmente estamos fazendo o que Deus quer ou o que nós queremos? É muito forte isso e muito sério. Precisamos rever os nossos conceitos. No Salmo 31, versículo 8, o salmista afirma que o Senhor firmou os seus pés em um lugar espaçoso. Deus tem o melhor para os seus filhos, para a sua criação, para o seu povo seleto, escolhido. Ele quer que todos desfrutem disso, mas o homem tem a sua oportunidade, a sua liberdade de escolha. Mas Deus, ele não cansa, não desiste de abençoar o teu povo, de proteger o teu povo, de prometer os teus filhos as promessas. Nós servimos um Deus de promessa. Ele quer ver-nos bem, adorando, reverenciando, exaltando, sendo grato a Ele, porque Ele é um Pai amoroso, tem nos guardado, nos protegido, nos alimentado. Existe um adversário feroz, cruel, que anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando uma brecha, mas o Senhor tem nos guardado, nos protegido, para estar com Ele para sempre. Mas o homem tem rompido essa aliança. O homem tem buscado caminhos errados. Há caminhos que vão para a direita, mas o final deles são caminhos de morte. Então o homem tem que afastar do mau caminho, porque o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos traz impedimento de alcançar as dádivas de Deus, as promessas de Deus, nos faz divisão entre nós, nosso Deus, registrado Isaías 59, versículo 1 e 2. Muitas das vezes estamos abatidos, desanimados, pensando em muitas coisas, mas Deus não deixa de nos falar, de nos proteger. No Salmo 73, tinha um jovem, um levita, um adorador, ficava salmodiando ao Senhor, começou a olhar para o ímpio e a sua prosperidade. Ele começou a desanimar, querer parar, desistir. E nesta tarde eu te digo, não desista, não pare, continua olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, registrado Hebreus 12, 2. Não pare, não olhe para o outro, mas olhe para Cristo. Busque viver as promessas que te prometeu. Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, Ele nunca falhou e nunca vai falhar. O mundo tenta nos parar, nos enfraquecer, nos desanimar, mas Deus sempre tem uma promessa para nós, porque Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Eu preciso crer, acreditar. Aí o Asaf estava desse jeito, pensando em voltar para trás, em desanimar, em desistir. Aí o Senhor deu uma volta com ele e mostrou para ele o futuro. Ele mostrou para Asaf o final daquele povo que estava só preocupado em viver o bel prazer, sem ter compromisso, sem dedicar, sem estar nem aí para Deus. Mas estão escolhendo o caminho errado, o caminho das trevas, o caminho de Caim. Sempre tem alguns que vão se desviar, andar pelo caminho errado. É por isso que o Senhor sempre tem falado conosco, para que nós voltamos para a tua presença. Deixa eu ver registrado Isaías 55, versículo 6, ele fala: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho, o marido os seus pensamentos, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Hora de buscar a Deus, de dedicar. Quanto mais as coisas apertam, a frieza vem, os problemas virão, a perseguição, a apostasia, o engano. Quanto mais se aproxima o fim,
Quanto mais se aproxima da volta do Senhor, mais o homem está se corrompendo a cada dia. Mas, igreja amada, não desanime, fica firme, aguardando o Messias prometido. Ele irá buscar-nos. Onde nós iremos, não vai ter mais dor, nem sofrimento, nem tristeza, só gozo, alegria, regozijo e adoração àquele que é bendito, que merece toda a nossa honra e o nosso louvor, o nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista, no número 40, Salmos 40, o salmista afirma que o Senhor nos tirou de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os nossos pés sobre uma rocha e firmou os nossos passos. Nós estávamos caminhando para o abismo, para a destruição, mas Ele interviu, Ele veio e nos tirou dessa linha de perdição. Ele pagou a nossa dívida, Ele riscou a cédula, nós temos livre acesso a Deus através dEle. O véu se rasgou de alto a baixo, nós temos ligação com o Pai através de Cristo. Que coisa linda! Estamos ao caminho da destruição, mas Ele pagou a nossa dívida. É motivo de alegria, de regozijo e de testemunho, testemunhar para o mundo. Estamos de pé, não é mérito nosso, é bondade, é graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Isaías 28:16, o Senhor diz: eis que assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Oh, glória a Deus, aleluia. Como é bom ouvir a palavra de Deus, como é gostoso estar em comunhão com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo nos aconselhou a edificar a nossa casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, 24. Vamos comigo lá. Acharam? Posso ler? Diz assim o texto sagrado: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não executa, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e foi grande a sua queda, 2 casas e 2 terrenos. Uns firmaram na areia, ou seja, no homem, na religião, nos ídolos, nas práticas pagãs, comportamento, e firmou sua rocha ali. O que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, e desprezando assim a palavra de Deus. Aí quando vem as lutas, vem os problemas, as perseguições, não suportou, caiu, e foi grande a sua queda. Bem-aventurado aqueles que fazem sua casa sobre a rocha, um alicerce forte que é Cristo, sobre a base bíblica. Não o que eu acho, a minha religião, o meu líder falou isso. Não, nós temos que seguir os mandamentos de Deus, porque Ele garante, Ele promete. Lá em João 15 fala: sem mim nada podeis fazer. Se vós estiveres em mim, nós em Deus, e as palavras estiverem em vós, pedireis o que quisermos, será feito. Há uma concordância, há uma comunhão, há uma intimidade. Até o que nós pedimos, nós queremos, Deus sabe. Por isso, igreja, temos que concentrar na rocha que é Cristo. Senão, quando vem os problemas, sempre temos um dia mau,
aí que mora o perigo, onde muitos vão se destruir. Estava assistindo um vídeo hoje, que o camarada estava revoltado, triste, despedindo, que ele iria dar fim à sua vida. Ele não confiou em Deus, não creu, não perdoou, aí que mora o perigo. Ele não estava na rocha, mas na religião. Nós precisamos ficar firme na rocha para garantir assim o nosso futuro em toda a eternidade. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, Paulo afirma que Cristo, Jesus, é a pedra angular, pelo qual a igreja está edificada. Nós temos um líder, temos um Senhor. Esse é forte, esse é poderoso, esse é criador de todas as coisas. Ele venceu a antiga serpente, ele venceu o adversário, ele venceu a morte, venceu tudo para nos garantir um lugar seguro, uma rocha inabalável. O Senhor é a rocha que nos dá firmeza, estabilidade. Ele é a rocha perfeita, única, eterna, incomparável. Baseado nisto, devemos crer que o Senhor nunca deixará vacilar os nossos pés. Salmos 121, versículo 3. O salmista em aperto, ele disse, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Deus usou a própria boca dele para dizer, o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Fica firme, igreja, estamos ao caminho da eternidade. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Eu vou ler o texto mais uma vez, para ficar gravado na nossa mente, no nosso coração. Porque esta é a poderosa, perfeita, santa, digna palavra do nosso Deus. Uma mensagem muito edificante aos nossos corações. Deuteronômio 32. Eu vou ler o texto mais uma vez, para ficar gravado na nossa mente, no nosso coração. Porque esta é a poderosa, perfeita, santa, digna palavra do nosso Deus. Uma mensagem muito edificante aos nossos corações. Deuteronômio 32, versículo 4. Eu vou ler. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, todos seus caminhos são juízo. Deus é a verdade e não há nele injustiça. É justo e reto. Muito forte esse texto. Vocês creem nessa palavra? Até vocês que ouvirão pela internet, redes sociais, Facebook, YouTube. Vamos aplaudir o nosso Deus. Se você crê nessa palavra, por gentileza, desocupe vossas mãos. Vamos dar nesta tarde a maior e a melhor salva de palmas. Isso, vai aplaudindo e glorificando, porque é para Ele, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso. Estamos aqui para te adorar, te exaltar e te engrandecer. Vem agora, Senhor, se manifesta sobre o teu povo, sobre os teus filhos,